cada vez mais. Em nome dele que oramos. Amém. Meus irmãos, eu quero lhes trazer uma palavra essa noite. Eu intitulei essa palavra, na verdade, na forma de um comando. O comando é esse: pare de dar desculpas. É sobre esse assunto que eu quero falar com vocês nessa noite. Todos vocês sabem muito bem o que é uma desculpa. Uma desculpa é um pretexto. É uma razão que nós alegamos para justificar-nos, para nos esquivar de algo ou de alguém. Se desculpar é uma forma de fuga de responsabilização. Tem uma frase que eu li uma vez de Benjamin Franklin que dizia o seguinte: quem é bom em dar desculpas, raramente é bom em fazer qualquer outra coisa. Então parece que as pessoas que se especializam em dar desculpas, elas acabam perdendo completamente a capacidade de realizar outras coisas bem. Viver se desculpando é uma forma de proteger o próprio ego e de tentar preservar a imagem pública. Para alguns, é mais fácil dizer que ficou trabalhando até tarde e no outro dia se atrasou para... É mais fácil, na verdade, dizer que ficou trabalhando até tarde e no outro dia chegou atrasado no emprego, do que simplesmente admitir que ficou no seu celular até de madrugada, ou assistindo um monte de coisas sem futuro na televisão. É mais fácil dizer que você ficou preso em muitas atividades e acabou se esquecendo do aniversário de uma pessoa importante, do que simplesmente você admitir que errou e que pecou. Nos anos que eu era professor, eu escutava as desculpas mais engenhosas dos alunos quando chegava a época de entregar trabalhos. Desde o cachorro que, esfomeado, comia o trabalho do aluno, até as impressoras do universo inteiro que simplesmente falhavam naquela noite que antecedia a entrega do trabalho. E era incrível olhar nos olhos dos alunos, alguns com lágrimas, clamando por misericórdia. Deus nunca acalmou, Deus nunca colocou ternura no meu coração. Nessa hora, simplesmente era um grande zero que acompanhando as notas desses alunos. Mas, irmãos, eu quero falar um pouco com vocês a respeito desse assunto e quero mostrar como foi que passou a fazer parte da nossa estrutura viver dando desculpas e como isso normalmente se manifesta e o modo como nós devemos vencer. Qual é o antídoto para esse caráter de viver fugindo das suas responsabilidades ou tentando jogar a sua responsabilidade nas costas de outras pessoas. Então, nosso objetivo essa noite é falar mais ou menos dentro dessa estrutura aí. Então, em primeiro lugar, quando foi que dar desculpas se tornou parte da estrutura humana? Queria dizer para vocês que Deus não nos criou para vivermos dando desculpas. Deus nos criou como seres responsáveis, como seres morais. Mas há um evento na história da humanidade que acabou incluindo dentro do nosso caráter essa prática de dar desculpas. Tudo começou lá no Éden. E eu quero conduzi-los a Gênesis capítulo 3. Nós vamos ler o verso 6 e o verso 7. E nós vamos ver como foi que isso tudo começou. Quando é que dar desculpas passou a fazer parte do nosso caráter. Então eu estou lendo Gênesis capítulo 3, versículo 6. Há muitas formas de ler esse texto, mas nós estamos lendo aqui dentro desse ambiente que eu falei para vocês. Então Gênesis 3, verso 6 diz assim: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou o fruto e comeu, e também deu ao marido e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Nessa passagem que nós acabamos de ler, eu vejo duas manifestações de desculpas, de autojustificação.
Primeiro começa com o próprio casal, tendo de lidar com aquele conflito interior de fazer ou não fazer. Então parece que no interior deles está se passando uma grande guerra da alma, na qual eles estão mais ou menos argumentando consigo mesmos nos seguintes termos: olha, não é tão grave assim, nós podemos fazer isso. Tem como a gente escapar, tem como a gente fazer aquilo que nós estamos com vontade de fazer e escapar das nossas responsabilidades. E nós vemos que isso aconteceu a partir do momento que eles comem do fruto e se percebem como nus, e eles vão tentar ali meio que tampar o sol com a peneira, cozendo folhas de figos para tentar esconder a sua nudez, uma forma de fuga da sua responsabilidade. Então tem um conflito interno se passando na alma deles, mas esse conflito interno ganha ares exteriores a partir do momento que eles tentam fugir um do outro, fugir do olhar acusador um do outro, fugir do próprio olhar malicioso que um passaria a ter em função do outro a partir daquele momento. Então eles começam se auto-justificando, eles começam criando meio que saídas para justificar os erros e os pecados deles, e é incrível, irmãos, que isso aconteceu na cena número 1 e na cena número 2, eles já se tornaram especialistas em dar desculpas. No capítulo 3, versículo 10, nós lemos assim: ele respondeu, aqui é Adão falando: ouvi a tua voz do jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Aqui novamente, irmãos, é uma fuga. É uma fuga de encarar aquilo que fez de errado. Ele teve medo, e o medo não o conduziu ao arrependimento, o medo não produziu quebrantamento nele, o medo gerou fuga. O medo gerou nele um comportamento de tentar se esconder da sua responsabilização. O texto continua, versículo 11. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei e não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. E mais uma vez aqui, irmãos, nós temos desculpas, fuga de responsabilidade. Vocês perceberam pela leitura que o nosso pai, Adão, ele foge da sua responsabilidade, ele dá desculpas a Deus, inclusive culpando o próprio Senhor. Ele diz: a mulher que tu me deste. Então o culpado é o Senhor, foi o Senhor que me deu essa mulher. Se o Senhor não tivesse me dado essa mulher, eu não teria comido do fruto. Eu não estaria nessa condição de nudez. Eu não estaria com esse problema tão horrível que eu estou enfrentando agora. Então ele culpa o próprio Deus, depois ele culpa também a sua própria mulher. No versículo 13, nós lemos assim: disse o Senhor Deus à mulher: que é isto que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Novamente, irmãos, a mesma estrutura que estava em Adão, estava na sua esposa dali por diante. Ela também disse: Senhor, a culpa não foi minha, a culpa foi da serpente. Foi a serpente que me enganou, a serpente que me tapeou, e eu acabei fazendo aquilo que eu não deveria. Então, eu não sei se vocês percebem, mas aqui nós não temos contrição, aqui nós não temos arrependimento, aqui nós não temos ele se curvando diante de Deus: Senhor, eu comi do fruto, fui eu quem cometi o pecado, eu posso ter sido tentado, a serpente pode ter apresentado a árvore do conhecimento do bem e do mal como sendo a coisa mais maravilhosa do mundo, mas quem pecou, quem pegou do fruto fui eu quem desobedeci ao Senhor. Não há qualquer sinal de arrependimento. O ponto aqui, irmãos, que eu estou voltando essa história, você pode de repente olhar para essa história e pensar assim: mas o que essa história tem a ver comigo? Essa história tem tudo a ver conosco. Porque essa estrutura de fugir de nossas responsabilidades, de viver dando desculpas, ou de tentar culpar os outros pelos nossos pecados, essa estrutura terrível, defraudada, ela passou a fazer parte da nossa alma. Todos nós somos herdeiros, nascidos desse casal que Deus criou para povoar o mundo, e nós herdamos essa estrutura corrompida de pensamento e de atitudes. E uma coisa também que eu quero lembrar aos irmãos é que Deus não nos criou para sermos assim.
Deus não nos criou para sermos escorregadios. Deus não nos criou para nós vivermos tentando escapar dele ou fugir de nós mesmos. Ele nos criou seres responsáveis, ele nos fez seres morais. Mas infelizmente, o pecado afetou essa constituição. E hoje nós nos tornamos pessoas escorregadias. Nós nos tornamos pessoas que se escondem para não assumir as suas próprias responsabilidades ou ficam jogando a culpa dos seus erros nas outras pessoas. Então, tudo começou aqui. E à medida que a história bíblica, irmãos, vai se desdobrando, nós vamos vendo sempre esse mesmo pecado se repetindo em diversas pessoas. Eu teria muitas passagens bíblicas para olhar com vocês, mas eu separei apenas 3 delas. A primeira está em Êxodo capítulo 32. Então, quem tiver aí a Bíblia, leia comigo. Êxodo capítulo 32. E aqui nós temos um caso extremo de alguém que está tentando desculpar o indesculpável. Os irmãos sabem que no capítulo 32 de Gênesis, nós não temos tempo aqui de ler toda a passagem, é aquele pecado terrível, talvez o pecado mais terrível que Israel cometeu na história do Antigo Testamento, que foi a construção e a adoração do bezerro de ouro. Esse pecado foi tão terrível, os irmãos que são aqui da igreja já me ouviram falar isso várias vezes, eu chamo esse pecado aqui de adultério na noite de núpcias. É uma traição acontecendo no dia em que Deus estava casando com Israel. Então Deus estava casando com Israel, fazendo aliança com o seu povo, e o seu povo estava se prostituindo com os ídolos. E esse pecado foi terrível, ele maculou a história de Israel, e Moisés, ao descer do monte, ele vai tomar pé daquilo que aconteceu, e procurar confrontar aquelas pessoas que foram responsáveis por esse pecado, ou que tiveram forte participação nele. E uma dessas pessoas era o seu próprio irmão de sangue, um homem chamado Arão. E olha o que ele diz, ou o que ele diz a Arão no verso 21 do capítulo 32. Ele diz assim: depois perguntou Moisés a Arão: que te fez este povo, que trouxeste sobre ele tamanho pecado? Então, a pergunta de Moisés é a pergunta de alguém que está chocado. Arão, você é meu companheiro, você é meu irmão, nós estamos juntos liderando esse povo, você está agindo como se você os odiasse? O que Deus, no seu coração, o que aconteceu na sua mente para conduzir o povo a um pecado tão terrível? Aí, irmãos, olha a resposta de Arão, versículo 22. Respondeu-lhe Arão: não se acenda a ira do meu senhor, tu sabes que o povo é propenso para o mal. A culpa é de quem? É do povo. Então Arão diz: o problema não fui eu fui vítima. Esse povo tem uma propensão, esse povo tem uma inclinação de alma para fazer o que não presta. É um povo corrompido, é um povo que não tem jeito. Então foram eles que acabaram conduzindo essa situação para esse ponto tão trágico que nós estamos agora. Essa foi a primeira desculpa dele. Ele não assumiu, ele disse que o problema era o povo. E no versículo 24, aqui, irmãos, nós temos a típica desculpa esfarrapada, tá bom? Olha o versículo 24, diz assim: então lhes disse, quem tem ouro, tire-o. Deram-mo, e eu o lancei no fogo, e saiu este bezerro. O fogo tem poderes de artesão. Coisa incrível, né? Ele diz: não, o povo pediu aí, eu falo, não fiz nada, só me deram o ouro, peguei o ouro, joguei no fogo, e como um passe de mágica, nasceu do fogo, as labaredas do fogo construíram um bezerro perfeito, e o povo foi lá e adorou. Então, a culpa foi do fogo. Incrível, né? Desculpa do tipo esfarrapada. Então, irmãos, novamente, esse problema começou em Gênesis, ele vai se desdobrando dentro da raça humana, e até pessoas que são de Deus, como é o caso de Arão, eles vão ter, é um tipo de pessoa, junto com ele muitos outros, que vão carregar essa estrutura de alma. E nós temos na história bíblica outras pessoas que seguiram esse mesmo caminho. No capítulo 15 de 1 Samuel, vamos até lá, por favor.
1 Samuel, o primeiro livro de Samuel, capítulo 15. Novamente, irmãos, uma história tão parecida com essa que nós acabamos de ler, que a única explicação possível é essa, é que dar desculpas faz parte da estrutura da nossa alma. Então, capítulo 15 do primeiro livro de Samuel, nós lemos assim no verso 2 e 3. Aqui Deus está dando uma ordem direta a Saul, por meio do profeta Samuel. Assim diz o Senhor dos Exércitos: castigarei Amaleque pelo que fez a Israel, ter se oposto a Israel no caminho, quando este subia do Egito. Vai, pois, agora, fere a Amaleque, e destrói totalmente a tudo que tiver, e nada lhe poupes, porém matarás homem e mulher, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Então vocês estão vendo que Deus está tomando uma medida muito dura. Deus está mandando exterminar um povo inteiro, o povo de Amaleque, os amalequitas. E por que Deus tomou uma vingança tão dura contra essa nação? Porque esses amalequitas, quando Moisés estava saindo com o povo do deserto, eles covardemente atacaram os israelitas, sem que os israelitas causassem qualquer dano, qualquer conflito. Os israelitas não estavam buscando nenhum tipo de guerra com eles, mas eles simplesmente, por pura maldade, eles quiseram exterminar o povo de Israel. E naquele dia, Deus jurou a Moisés que um dia ele iria castigar os amalequitas por aquela covardia. No tempo do rei Saul, chegou o dia do acerto de contas. E Deus disse: tem que exterminar esse povo. Esse povo, além de ser um povo, de ter atacado o povo de Israel de uma forma covarde, eles eram extremamente violentos, eles eram extremamente idólatras. E simplesmente chegou o dia do acerto de contas. E Deus comissionou o rei Saul para ser a sua espada, ferindo os amalequitas. Então a história vai se desdobrando. Saul vai, guerreia contra eles e ganha. No verso 8, acompanhem comigo, diz assim: tomou vivo a Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu a fio da espada. E Saul e o povo pouparam Agag e o melhor das ovelhas e dos bois, os animais gordos e os cordeiros, e o melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente. Porém toda coisa vil e desprezível destruíram. Então Deus deu uma ordem expressa, eles não cumprem a ordem de Deus. Aquilo que era de mais valioso, aquilo que era de mais precioso do meio dos amalequitas, Saul e seus homens simplesmente tomaram para si. Eles aqui, irmãos, tiveram um episódio daquilo que nós chamaríamos de obediência parcial. É uma obediência até certo ponto. Agora, na Bíblia, se você não aprendeu isso, é muito importante aprender. Obediência parcial aos olhos de Deus é desobediência completa. Então não tem como você obedecer a Deus até certo ponto. A obediência ela tem que ser total, ela tem que ser ampla, ela tem que cobrir todo o querer divino. No versículo 19 dessa história, mostra o real intento de Saul. Veja aí comigo. Versículo 19, diz assim, aqui é o profeta Samuel falando: por que, pois, não atentaste à voz do Senhor, mas te lançaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor? Essa frase, e te lançaste ao despojo. A ideia é que ele viu aqueles animais, aquela riqueza toda, ele cresceu os olhos, e ele se lançou sobre aquilo para tentar lucrar a partir daquilo que Deus disse que deveria ser destruído. Como foi que ele reagiu? Versículo 21, ele diz assim: mas o povo tomou do despojo ovelhas e bois, o melhor do designado à destruição, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Então ele diz que foi o povo, que não foi ele, foi o povo. E ele diz que o povo fez isso não porque eles quisessem adquirir alguma riqueza, mas simplesmente porque eles queriam pegar aqueles animais e sacrificar ao Senhor. E aí entra aquela frase
gloriosa que nós vemos repetida, inclusive no ministério de Jesus, que Deus não está atrás de sacrifícios e holocaustos. Deus requer do seu povo obediência. Então Saul, ele se manteve na mesma tradição de dar desculpas. O terceiro exemplo está no livro de Provérbios. Vamos lá para o capítulo 22. É o exemplo do preguiçoso, aquela pessoa que não assume as suas responsabilidades, vive adiando aquilo que ela deveria fazer. Ela também está repetindo esse mesmo tipo de pecado. Então estou aqui em Provérbios capítulo 22, versículo 13. Olha só o que diz. Provérbios 22, 13. Diz o preguiçoso: um leão está lá fora, serei morto no meio das ruas. Então por que o preguiçoso não sai para trabalhar? Porque ele passa o dia inteiro deitado, assistindo televisão, mexendo no celular. A desculpa do preguiçoso é essa: não, tem um leão solto na rua. Se eu sair, eu posso ser devorado. Escapou o leão do zoológico, ele está faminto. Então eu não posso ir andar na rua porque eu posso ser atacado por um animal feroz. Irmãos, dar desculpas ou viver culpando as pessoas ou as circunstâncias, ou viver se justificando internamente, é um tipo de mau caráter que foi passado de Adão para todos os seus descendentes. Só que nós ampliamos, nós desenvolvemos mais essa prática. Nós, à semelhança de Adão, também abastecemos a nossa consciência com um monte de folhas de figo para cobrir a nudez do nosso próprio pecado. Nós acabamos nos especializando em vestir os nossos fracassos com roupas finas. E quando somos pegos em transgressão, nós também culpamos os nossos cônjuges, nós culpamos os nossos pais, nós culpamos a infância difícil que tivemos, a pressão das pessoas, o acaso. Nós criamos muitas desculpas. E quando nós deixamos de cumprir os nossos deveres, nós também inventamos os nossos leões para justificar a nossa própria preguiça. Então nós somos assim. Eu já tenho visto na caminhada cristã pessoas que criaram até mesmo álibis teológicos para justificar a sua falta de movimentação. Então, uma vez eu fui pastor de uma pessoa que estudou a doutrina da soberania divina, e ele aprendeu lá, estudando a doutrina da soberania divina, que Deus está por detrás de todos os acontecimentos, que a soberania de Deus é exaustiva, até o fio do nosso cabelo que cai faz parte do plano de Deus. Qual foi a conclusão dessa pessoa? Bom, então se Deus é o autor de todas as coisas, uma vez que eu não estou conseguindo melhorar, uma vez que eu não estou conseguindo vencer os meus pecados, me tornar uma pessoa mais diligente, uma pessoa mais disciplinada, uma pessoa mais comprometida com Deus, uma pessoa mais servidora no meu lar, eu não estou me tornando esse tipo de pessoa, porque Deus não quer. Deus não quer. Se Deus quisesse, Ele podia me dar a sua graça. Ele podia me dar uma capacitação espiritual. Então, aqui, irmãos, é um caso terrível, de uma espécie de um álibi teológico para justificar a sua falta de movimento, para justificar o seu comprometimento, a sua responsabilidade diante de Deus em responder de uma forma correta a todas as exortações que o Senhor te dá. Então, uma pessoa que fala isso, no final das contas, ela não conhece primeiramente nada da Escritura, na verdade ela está resistindo o Espírito Santo, e ela está caminhando confortavelmente para o inferno, achando que está, na verdade, esperando no Senhor. E muitas pessoas vivem assim. Está lá o jovem cristão dormindo com a sua namorada, com o seu namorado. Está lá o crente viciado em pornografia, bebedeira, e muitos se desculpam, culpando até mesmo o Senhor, achando que no dia em que Deus quiser, Ele poderá vir e libertar essas pessoas dos seus vícios. Então, irmãos, isso é uma forma de crer na mentira.
Pois bem, eu mostrei para vocês aqui a doença. A doença é dar desculpas. Agora o ponto, irmãos, que nos interessa de fato, é como nós podemos ser curados dessa doença. Como é que nós podemos ser libertos dessa estrutura de alma falida, que faz com que a gente fuja de nossa responsabilidade, culpe as pessoas e até mesmo repita o pecado de Adão, culpando a Deus. A cura, eu queria dizer para vocês, está no Evangelho. A cura está, o antídoto dessa doença é Jesus Cristo de Nazaré. O Senhor Jesus, irmãos, ele se tornou humano para assumir a responsabilidade dos nossos pecados. É assim que a Bíblia o apresenta. Enquanto nós estávamos aqui nesse mundo, vivendo apontando os nossos dedos uns para os outros, ele veio, viveu entre nós, e ele escolheu voluntariamente ser acusado em nosso lugar. E ele carregou as consequências terríveis do nosso pecado, a ira de Deus e a morte. Ele fez isso. Ele não fugiu, ele não inventou desculpas, mas ele veio aqui voluntariamente e se ofereceu como um sacrifício pelos nossos pecados. Ele não morreu, meus irmãos, para salvar pessoas que culpam os outros, dizendo que não poderiam fazer de outro jeito, mas ele morreu pelos desobedientes, por aqueles que são pegos em suas transgressões, que não fogem e nem ficam vestindo o pecado com as roupas da autojustificação. Ele não morreu por essas pessoas. Agora, meus irmãos, uma vez que Cristo veio aqui, morreu e ressuscitou, nós não precisamos mais fugir, nós não precisamos mais correr, nós não precisamos mais nos esconder e nem ficar culpando os outros. Porque a morte dele abriu o nosso caminho até o Pai, nós fomos reconciliados com Deus, nós podemos agora, sem medo, poder chegar na presença dele, curvar os nossos joelhos e dizer: Senhor, eu pequei. Senhor, eu falhei. Eu falhei como pai, eu falhei como mãe, eu falhei como marido, eu tenho falhado como filho. E nós podemos, irmãos, de uma forma livre fazer isso, acreditando que Ele vai estender o seu cetro de perdão para nós, nos restaurar e mudar o nosso coração. Então, a cura para esse ato de viver dando desculpas é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo veio aqui e já morreu por suas falhas. Jesus já morreu pelos seus pecados. Jesus já morreu por tudo que você fez de errado. Você não precisa mais repetir o pecado de Adão. Você não precisa mais viver fugindo da presença do Senhor. Você pode ir a Ele e dizer: Senhor, eu pequei. Senhor, eu falhei. E você vai ser perdoado. E você vai ser restaurado. E Deus vai te dar um novo coração. Ele vai te dar o Espírito Santo, que vai habilitar você a encarar os seus pecados e viver uma vida transformada na presença dEle. Diante disso, meus irmãos, eu queria dar alguns conselhos para a gente encerrar e depois nós vamos orar. O primeiro conselho é o tema da pregação. Pare de dar desculpas. Pare de culpar seu cônjuge, pare de culpar seus pais, as condições de vida, o seu trabalho. Não fique usando pessoas, circunstâncias, para justificar, atenuar, cobrir os seus pecados. Não faça isso. Seus pecados são seus. Diante de Deus, no final das contas, você é quem é responsável por eles. Lembre-se que viver se auto-justificando ou culpando os outros deforma a sua alma. Destrói você por dentro. A integridade dá lugar a um caráter cínico, arrogante, especialista em mentir para os outros e mentir para si mesmo. Então não faça isso. É destrutivo para o seu interior. Um dos grandes danos, irmãos, da autojustificação é silenciar a voz do Espírito Santo. Qual é o grande ministério, um dos grandes ministérios do Espírito Santo na nossa história? Convencer-nos de pecado. É o Espírito Santo, o agente de Deus que foi dado para mostrar: você pecou, você errou, você precisa se arrepender. E esse vício de caráter
de se auto-justificar, de colocar a culpa nos outros, isso vai abafando a voz do Espírito Santo até o momento em que você entregue a si mesmo. Lembre-se que quando você vive se auto-justificando, é como se você, no final das contas, estivesse colocando a culpa dos seus erros em Deus. É como se Deus estivesse colocando você em uma circunstância em que a única opção que lhe resta é pecar. Então eu fui colocar, não, por que eu fiz isso? Eu não tinha outro jeito. Eu não poderia fazer diferente. Eu não podia reagir de outra maneira. Então, quando você faz isso, você está acusando Deus de pecado. Você está dizendo que, no final das contas, Deus te colocou numa circunstância na qual a única opção que você tinha era a transgressão. Então, além de destruir você por dentro, é também uma forma de blasfêmia contra Deus. Segundo conselho: assuma os seus pecados. Assuma os seus pecados. Mesmo que você tenha sido criado nas piores circunstâncias, mesmo que você tenha sido cercado de péssimos exemplos, ainda que você tenha sido vítima de algum tipo de abuso, que você tenha sido provocado, seja lá o que for, tome o seu pecado como seu. O seu pecado é sua responsabilidade. Você só vai conseguir enxergar a gravidade do seu pecado quando você contemplá-lo à luz da santidade de Deus. Quando você perceber o quanto Deus é puro, o quanto Deus é santo, o quanto o pecado é terrível aos olhos de Deus, o quanto o pecado é sério, meus irmãos, ao ponto de a única maneira de expiá-lo ser a morte do seu filho. Quando você sentir, saber disso, a sua visão a respeito do pecado vai mudar. Você vai olhar para os seus pecados, para as suas desculpas e dizer para si mesmo: eu não posso viver mais assim, eu não posso viver mais me desculpando, eu não posso mais viver fugindo das minhas responsabilidades, porque Jesus Cristo morreu por esse tipo de transgressão que eu estou fazendo agora. Então, assuma os seus pecados. Eu gosto de chamar, irmãos, essa prática de assumir o pecado como a prática de possuir o seu pecado. O que é possuir o seu pecado? É você tomar o seu pecado como seu. É você parar de jogar a culpa nos outros, nas circunstâncias, na criação, nos traumas, nos problemas que você teve. Você dizer: não, isso aqui é meu pecado. É meu pecado. Eu posso tomar esse pecado para mim e colocá-lo diante de Deus. Pedir perdão, aceitar o perdão de Deus e confiar que o poder do Espírito Santo vai me capacitar a mudar. Então faça isso. E a partir de então, lute contra os seus pecados. Há certos pecados, irmãos, que eles estão tão conectados a nós, que eles acabam meio que se tornando parte da nossa constituição interior. Pense, por exemplo, na ira. Você que tem problema com ira. Nós, né? Vocês estão vendo que eu estou me incluindo, que esse é um pecado terrível que me acompanha. E qual é a nossa justificativa? Eu sou pavio curto mesmo. Eu fui criado numa casa que todo mundo era irado, todo mundo falava alto, todo mundo explodia. Ou eu fui muito sufocado, eu era uma pessoa muito quieta e eu estava sempre ali, sofrendo bullying, sendo espremido. Então eu criei essa personalidade explosiva. E a gente assume isso como sendo parte da nossa constituição. Outros pecados, como o ser rancoroso, aquela pessoa que guarda mágoas que não acabam nunca, né? Que falam de eventos que aconteceram na sua vida, às vezes há décadas atrás, como se estivesse acontecendo naquele momento, elas não conseguem se libertar. Então, irmãos, esse tipo de postura é danosa para a alma. É uma forma também de autojustificação. E isso impede o seu crescimento espiritual. A Bíblia fala que Deus nos deu o seu Espírito. E o seu Espírito está atuando em nós para transformar-nos. Tirar a raiva e conceder o afeto. Tirar o rancor e nos comunicar perdão.
tirar as nossas tristezas, mágoas e encher o nosso coração de alegria. Deus não nos salvou, Ele não nos enviou o seu Filho para morrer por nós, para que nós vivêssemos escravizados aos problemas que nós tivemos um dia na nossa história. Então, irmãos, era isso que eu queria compartilhar com vocês esta noite. Gostaria muito que nós entrássemos o ano novo com essa resolução de alma. Eu não vou mais dar desculpas. Eu não vou viver mais me auto-justificando. Eu não vou viver mais fugindo das minhas responsabilidades. Eu vou tomar os meus pecados, assumir os meus pecados, assumir as minhas falhas, possuir as minhas transgressões e colocá-las diante de Deus. Eu não vou mais culpar ninguém, não vou mais culpar meu cônjuge, meus filhos, minha condição de vida, os problemas que eu enfrentei na minha história. Eu vou tomar as minhas transgressões como minhas, vou colocá-las na presença do Senhor e vou clamar por libertação espiritual. É assim que Deus quer que nós vivamos, irmãos. Jesus Cristo veio a esse mundo para reverter os efeitos do pecado. Nós vimos que lá no Éden, nós adquirimos essa estrutura tortuosa de alma de viver dando desculpas. Jesus Cristo veio para nos fazer novas pessoas. Ele veio para mudar essa estrutura interior. Ele veio para nos dar simplicidade. Ele veio para nos colocar um tipo de vida na qual estamos diante do espelho da palavra de Deus. Nós não fugimos, nós não vivemos nos desculpando, nós não vivemos culpando as outras pessoas, nós não vivemos nos auto-justificando, porque Jesus Cristo morreu por todas as nossas transgressões. E nós podemos nos entregar a Ele e confiar no seu cetro perdoador. Então, que Deus nos abençoe e que paremos de dar desculpas. Amém? Que seja assim o nosso coração. Vamos orar ao Senhor nesse momento. Deus, nós te agradecemos, nós te bendizemos, porque Jesus Cristo veio a esse mundo e viveu uma vida perfeita e morreu na cruz como um pagamento por nossos pecados e ressuscitou. E hoje, Senhor, Ele nos deu o seu Espírito e através dele, Pai, nós podemos perceber e experimentar uma obra gloriosa de vermos esse antigo eu caído, petrificado no pecado, que sempre viveu se desculpando e fugindo de suas responsabilidades. Nós podemos ver esse aspecto tenebroso da nossa alma sendo subjugado por um novo homem, criado segundo Deus, para viver uma vida de integridade, de inteireza, de entrega, na qual nós possuímos o nosso pecado na Tua presença e nós cremos na Tua restauração e no Teu perdão. Nós pedimos perdão, Senhor, pelas nossas explosões de ira, pelos rancores que guardamos no coração. Nós pedimos perdão por nossa sensualidade, nós pedimos perdão por nossa procrastinação, nós pedimos perdão por todas as vezes em que nós culpamos as outras pessoas por nossas transgressões. Nós pedimos perdão ao Senhor por nossas justificativas interiores, por todos os motivos que nós criamos para não fazermos e não sermos o tipo de pessoa que o Senhor gostaria que fôssemos e fizéssemos. Nós clamamos, Pai, por transformação de alma. Nós pedimos que no romper desse ano novo, nós experimentemos uma forte transformação interior, na qual nós nos entregamos ao Senhor. Vivemos sem máscaras, diante do espelho da Tua verdade, tomando o nosso pecado, possuindo-o na Tua presença e clamando por aquela transformação interior que só o Senhor pode oferecer. Dar-nos, Senhor, essa simplicidade interior, essa pureza de caráter, para nós vivermos uma vida que Te alegre e Te agrade. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus Cristo. Amém.